Isso que é interessante. Começa com o negócio científico, uma ideia científica. Não tinha, pastor Márcio, na época, calor. Mesmo assim, havia um ventinho que soprava. Né? Então, e quando você estuda, vamos dizer assim, o rarefeito, se qualquer vento soprasse no rarefeito que tinha, hoje cientificamente falando, a pessoa ia sentir um frio terrível. Por quê? Por causa da atmosfera na época. A atmosfera era a mesma hoje, no local onde Adão morava, a atmosfera química, né, do ar era a mesma de uma montanha. Imagina uma montanha. Né? Agora, imagina uma montanha com um sol vibrante, forte, e um calor, vamos dizer assim, mas não um calor de machucar, mas suave, vamos dizer assim. Mas não frio, que é difícil montanha não ter essa friagem. Né? Mas agora imagina uma montanha, porque é assim que era a atmosfera de lá. Né? Isso é prova científica. Né? Outro dia constantemente eu prego sobre isso, então vou dar muita explicação. Então, por isso que até por isso que Deus fez depois, mudou a atmosfera, fez o ser humano comer carne, né? Por causa dessa mudança climática, né? Na verdade, do rarefeito. Quanto mais alto, mais você fica propício a comer verduras e frutas. Mais baixo, menos propício a frutas e verdura. Quanto mais na beira do mar, a dieta mediterrânea é aplicada unicamente para as pessoas que moram na beira do mar. Se você comer uma dieta mediterrânea aqui, você vai ficar doente. Ela vai fazer mal. Por isso que faz mal para muita gente. Então, e assim por diante. Então, a dieta mediterrânea funciona para quem está na beira do mar. E assim que, quando eu vou subindo a montanha, uma dieta mais de frutas e leguminosas vai ser melhor. Isso é a ciência. Só que interessante, imagina uma montanha com um calor ao ponto de você ficar bem no sol. Isso é uma prova científica, mais ou menos assim que eles criou a ideia do Jardim do Éden. E um ventinho gostoso soprando. E os pássaros cantando. Você está numa sessão de relaxamento, de massagem. Massagem de relaxamento. A pessoa coloca lá um ventinho, um ar-condicionado, aí liga uma musiquinha, os passarinhos cantando, tal. Tá entendendo? É isso mais ou menos, que era um horário, Adão andava o dia inteiro, trabalhando, cultivando o Jardim do Éden. Ele foi trabalhar amaldiçoado depois da queda, tá? As pessoas confundem. Então ele trabalhava no Jardim do Éden, tá trabalhando de boa, né? Outro dia eu termino a explicação sobre os rarefeitos, né? A ação do ar, né? Alta e baixa, né? Então, e a influência na alimentação, para outro dia. Então, já expliquei, né? Aí o que acontece? Aí você vê um spa, você vai descansar. Adão trabalhando o dia inteiro, chega lá aquele momento e o ventinho sopra. Era proposital. Era momento de comunhão com Deus. O que é a ideia aí? A ideia é que quando você tem comunhão com Deus, tem que ser relaxamento. A comunhão com Deus não é um momento de tristeza. É a comunhão com Deus, gente. Não é a briga contra o diabo. Não é o momento de você repreender o diabo. Isso lá, você deve entender que o momento de você ter comunhão com Deus é ouvir Deus. O momento de você ler a Bíblia é o momento que você tem que estar com a mente relaxada. E você pode até criar esse ambiente, né, com músicas hoje, com um ar-condicionado, né, com ventinho, senão você tem que ficar na fé mesmo. Me lembro que quando eu ia orar, era terrível. Eu chorava, né? E eu estava em oração muitas das vezes numa casa tão baixa, pequena, o calor do inferno, tá entendendo? Eu não tinha onde me esconder, não tinha árvore nessas casas que eu alugava. Então, e o calor era do inferno. Eu me lembro que eu estava numa situação tão envergonhada que eu estava morando no fundo de uma casa da pessoa e que a casa da pessoa, na verdade, era minha tudo lá, mas tudo bem. E é tão quente lá, não está onde é a igreja hoje. Era tão quente lá e era incrível.
E eu tinha que orar a Deus. E eu me dobrava lá, o joelho mesmo, naquele calor do inferno. A igreja era mais quente ainda. E naquele momento não tinha igreja, verdade. Tinha acabado a igreja, acabado tudo. Tinha uma varanda quente do caramba. E aí eu ficava orando. Incrivelmente sumiu o calor. Gente, cansei de fazer isso daí. Eu lembro agora da vontade de chorar. Eu cansei de fazer isso. O calor desaparecia. Aquilo ficava agradável. Eu ficava hora após hora, 6, 8 horas lá. Meu Deus, que tremendo. Então não tem desculpa, é isso que eu quero dizer. Porque Deus cria. O Márcio fez uma pergunta e pela primeira vez na vida eu entendi o que acontecia naquele momento. Pela primeira vez na minha vida. Porque ficava fresco tudo. Porque eu parava de suar. Porque ficava agradável tudo. Então, é uma ação sobrenatural. Sobrenatural. É o que Deus está dizendo, né? Mas era uma ação, né? Você pode criar esse ambiente hoje, né? Então, mas se não tiver, Deus cria para você. Que tremendo, né? Mas o que acontece? É um momento de aprender a palavra. Orar em línguas, receber de Deus. Não é aquele momento que você vai estar lutando contra o diabo, repreendendo o capeta, que tem esse momento de guerra. Esse momento era momento de Deus sentar com Adão e tomar uma cervejinha com ele, vamos dizer assim, ou tomar um Dug com ele, né? Ou tomar um tampache com ele, uma bebida fermentada, né? Essas bebidas doces fermentadas, a Bíblia chama de bebidas doces, né? No grego é fermentadas doces mesmo, fermentação. Vem de origem fermentação, bebida doce. Incrível, né? O termo grego, hebraico, revela tudo, né? Que faz bem para o ser humano. E aí, quem gosta, eu, por exemplo, eu amo tomar suco fermentado de cenoura com gengibre, soro de leite. Eu coloco, fermento eles e tomo, mas que coisa gostosa. Eu li num livro, o cara falou a coisa mais gostosa do mundo, a bebida fermentada que ele toma. Não é para mim, virou, cara? Virou. E o Dug, né? O Dug é feito de leite, né? Então, você pega o Dug, coloca pimenta nele, não vou falar como faz o Dug, mas coloca as pimentas nele e etc. E ele fica terrivelmente delicioso, espumante. Então, e aquele momento que você sente, Deus fala, puxa um Dug aí para você, puxa uma bebida fermentada aí para você, ou uma cerveja que seja, não sei. Um momento de comunhão, meu. Você e Deus. Isso ficou tão registrado no DNA do homem, que por mais que tudo que o ser humano fez de pecado, que impregnou nele, que arrancou tudo, foi tirado tudo do DNA do ser humano praticamente, só não foi tirado duas coisas. Só o código das células do ser humano, que está um Iavé, provado cientificamente. Iavé. O nome de Deus está no ser humano, no nosso código, nosso DNA tem um código. Está Iavé, né? E a enzima, foi mal também, esqueci de falar, a enzima, ela tem o sinal da cruz. A enzima fonte, a enzima fonte, tem um nome aí, o Márcio vai escrever depois aí, deixa eu lembrar, daqui a pouco eu falo. Né? Então, a enzima predominante, né? Então, essa enzima, ela é a enzima mãe, a mãe de todas. Né? Então, essa enzima, ela tem o sinal da cruz. Interessante. Interessante. Né? Então, mas veja só, enzima prodigiosa, lembrei, mas nem precisa escrever aí para vocês. É enzima prodigiosa. Ela tem o sinal da cruz. Muito tremendo. Só que duas coisas não foi tirado. Né? Que é o código de Deus, três coisas no caso, mas aí é um mistério, né? A cruz não leva em consideração. O código do nome de Deus não foi tirado do DNA do DNA do ser humano e nem foi tirado a viração do dia. Toda à tarde,
o que é uma das coisas que mais levanta o dinheiro no mundo hoje. O happy hour, né, que se chama. É a viração do dia. Qual que é o momento de mais comunhão do mundo, cientificamente comprovado, de momento que as pessoas se encontram uma com as outras? É na viração do dia, meu amigo. Está no teu DNA. Está no teu DNA. Né? Quando digo cervejinha, gente, tem gente... Ai, você tá apologia a cerveja. Cerveja boa, uma Guinness, né? Cerveja que não é um veneno para o corpo, como essas cervejas brasileiras, né? Então, cerveja original mesmo, como a irlandesa lá. Cerveja pura, né? Então, claro, se essa é alcoólatra, você não pode, né? Então, uma Guinness. Guinness é Irlanda, Irlanda é Guinness, né? Fazendo propaganda da Guinness. Cerveja preta, pura, e que esse brasileiro coloca na boca e vomita. Que cerveja ruim. Não quer tomar. Interessante, né? Mas veja só, a comunhão com Deus. A comunhão com o Espírito. Essa comunhão com Deus. Você separar aquele momento, está na genética do ser humano. E tudo a morte de Cristo foi por causa desse dia aí, reverendo. A morte de Cristo, a ressurreição dele, foi porque Deus perdeu esse momento. Foi o momento mais traumatizante de Deus. Eu sempre prego isso quando alguém pergunta e sempre me lembro daquele homem que vai esperar a filha dele, uma reportagem eu assistindo. Ele vai esperar a filha dele 5 horas da tarde, entre 5 a 6 horas, no portão, todos os dias. E a filha dele foi morta por bandidos. Aí o repórter pergunta, por que você vem todo dia aqui? Porque esse horário que ela chegava do serviço, do trabalho, ela já era formada em faculdade e tudo mais, ela chegava aquele horário, tinha acabado de se formar, está trabalhando. Ela chegava aquele horário. E a sensação era tão boa, ela chegando. E a única sensação boa que ele tem todo dia é aquele momento de lembrança. Ele vai lá no portão. Isso aconteceu muito tempo atrás, se velho já deve estar morto. Mas essa ação psicológica está no ser humano. Porque veio de Deus isso. Deus também foi da mesma forma. Ele sabia que Adão tinha pecado. Mas ele foi lá. Provavelmente por causa da sensação. Que se tornou já dor. Quando você estuda a arqueologia bíblica de interpretação, os textos mudam nesse momento de tudo. Deus nunca mais, o Pai, coloca o pé aqui na terra. Deus voltou para o lugar que veio, o jardim secreto. Todo rei tem um jardim secreto. Todo rei tem um. Tem. As castelas eram construídas, era feito um jardim secreto. Do trono até o jardim secreto, onde o rei se refugiava, descansava, se alimentava, e renovava as forças. E Deus entrou nesse jardim. Melhor, Deus estava lá, falou com Adão, executou o juízo, voltou naquela porta, entrou pela porta que daria até o seu trono, sua escadaria, e Deus lacrou a porta. Isso está registrado também em alguns livros, até apócrifos. E Deus lacrou a porta para ninguém passar. Fechou a porta, que depois virou um símbolo apenas, a tenda do encontro.
que representava o Jardim do Éden. Cristo veio, morreu, ressuscitou, arrombou a porta, quebrou tudo. A porta, não tem mais porta. Você tem acesso ao trono da graça direto agora. Que tremendo. Por isso, quando fala assim, quando você ora, você está diante do trono da graça. E agora mudou. Deus traz você para o trono da graça. Que amor tremendo. É uma chamada de vídeo que é aberta, o trono da graça diante de você. O acesso que você não tinha, você tem pelo sangue de Cristo. Pela morte de Jesus Cristo hoje. Que tremendo. O homem perdeu a salvação naquele jardim do Éden. O homem perdeu a saúde. O homem perdeu o alento, a alegria de trabalhar. O homem perdeu a vitalidade financeira, as bênçãos financeiras. Tudo ia virar sofrimento e dor. O homem perdeu a paz. A paz que ele tinha com o casamento, o homem perdeu. A paz que ele tinha com Deus, com a humanidade, com os animais, ele perdeu tudo. A Bíblia fala que nós somos reconciliados em Romanos com Deus. Acho que Romanos 5, 10, alguma coisa, 18, não sei. Está lá. Nós somos reconciliados com Deus. Quando um casamento se perde, é reconciliado, uma amizade se perde, depois volta a ser, ela volta, reconciliamento volta a ser como era. A diferença é que a gente era alma vivente, agora nós somos espírito vivificante através de Cristo Jesus. Porque ele foi o primeiro espírito vivificante. O que quer dizer que você foi feito para morar no Jardim do Éden antigamente, no Jardim do Éden, para desfrutar do que existia. Hoje, você, espírito vivificante, dá vida ao que foi morto. Dá vida ao que foi destruído. Você não só vai... Você tem um poder muito maior de desfrutar daquilo que já existia. Você vai desfrutar, não, você vai dar vida onde não tem e vai desfrutar ainda. Isso que é espírito vivificante. Você está entendendo? O privilégio que você tem. Por isso, quando você orar, você não pode colocar uma separação mental, uma incredulidade entre você e Deus. Você tem que entrar na presença dele, crendo que ele está lá. Porque ele está. Você não tem que pedir, quando a Bíblia fala pedir, pedir, recebereis. Ou seja, o que é? Quando você vai pedir, você tem que saber que tem uma pessoa do outro lado que vai te dar algo. Aquele momento de comunhão com Deus, momento de aprender a palavra, de ler a Bíblia, momento de relaxamento, você não se preocupar com nada, separe-se. Não precisa ser tardezinha, é só uma simbologia. Amém? Tem o literal aí, né, também. Muito interessante, científico. Mas para outro dia. É muita coisa. Então, aquele momento é fabuloso. E Deus quer que você relaxe. Ele criava um ambiente de relaxamento para aquele momento de comunhão. Deus quer que você relaxe. Deus quer que você se acalme. E como eu volto a dizer, se você não tiver condição de criar um ambiente de relaxamento, ele cria para você. Ele cria, ele é poderoso para te abençoar. Ele vai criar aquele momento tremendo, operar na sua vida. Então, é isso que você tem que entender. Ele morreu, ressuscitou por você. Nós perdemos tantas coisas e Deus trouxe tudo de volta. Mas a única coisa que Deus perdeu com o homem foi a comunhão com o homem, a presença do homem. Deus perdeu. E na morte e ressurreição de Cristo, Deus trouxe de volta aquilo que ele tinha perdido. Tamanha que ele ama você. Tamanha grandeza dessa compreensão, desse entendimento. A única coisa que Deus perdeu é a comunhão com o homem, tanto que ele ama a comunhão. Ao ponto de viver psicologicamente
por uns momentos, algumas horas, um estado de lembrança de um dia anterior. Deus fez isso por amor a você. Fechou, lacrou e foi tudo aberto por amor a você. Cristo abriu. Hoje nós temos acesso direto a Deus. Que tremendo. A porta está aberta do jardim secreto direto ao trono da graça. Que tremendo. Que fabuloso. Que momento. Que revelação tremenda a palavra para nossos corações é isso. Que grandeza. Separe-se com Deus. Hoje mesmo, separa um momento com Deus e ora e lê a Bíblia com esse entendimento, essa compreensão. Ele não está lá para te condenar, para te oprimir, está lá para te libertar, te transformar. Aleluia. Todo poder demoníaco na sua vida, toda corrente que está na tua mente daquele que me ouve agora, que está no teu coração, toda corrente maligna, todo poder demoníaco que está na tua vida, em nome de Jesus Cristo, caia por terra agora, saia, solta, em nome de Jesus Cristo. Enquanto eu tiver vida, essa palavra que está sendo dita agora vai surtir efeito, vai ter resultado tremendo e poderoso. Em nome de Jesus Cristo, você que me ouve, seja liberto de todo o poder do diabo, liberto todo o poder do pecado, liberto todo espírito de pornografia, todo espírito de insegurança, todo espírito de medo, todo espírito de opressão, todo espírito de enfermidade, sai desta vida, sai dessa pessoa em nome de Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo, seja livre para estar no paraíso com Deus ou estar diante do trono da graça. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Amém.